Clínica São Lucas. Gente, eu tô aqui mais uma vez com uma diretora aqui do Grupo São Lucas, doutora Silvia Veliovetti, e hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial que a gente vai falar de um assunto muito importante, de um assunto em que nós vamos falar da linha da vida, entre estar vivo ou estar morto, e da linha do que a gente pode fazer por outras pessoas. Nós vamos falar que a gente pode fazer, que a gente pode fazer em vida. Existe transplante de intervivos. E o que a gente pode fazer e que na hora que a gente já partiu, ou que alguém que a gente ama já partiu, mas que a gente pode dar vida a outra pessoa. Olha, gente, o troço, e existe esse assunto, às vezes é meio polêmico, mas eu gostaria que todo mundo pensasse muito em nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo deu a vida dele pela gente, por que a gente não pode dar nossa vida pelo outro? Então não pode ter motivo religioso, não. Não existe. O Deus é um só. Às vezes cada religião chama Deus de um nome diferente. Cada uma vê um caminho diferente para chegar lá. Mas o princípio, Deus é único, é para todos nós. E Deus colocou aqui Jesus aqui para ensinar para a gente que é dar a vida pelo outro. Esse é o significado de Jesus, sua passagem aqui pela terra. Então eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção. Nós vamos falar primeiro clinicamente, e aqui o programa é diferente, que além da doutora Silvia preparada, que eu quero agradecer a doutora Silvia, que agora nós tivemos a própria remoção de órgãos feita pela São Lucas. Parabéns à Clínica São Lucas, o Grupo São Lucas, na presença da doutora Silvia. Mas eu estou aqui com um pai. Eu estou aqui com o pai de uma enfermeira macaense. O nome dessa enfermeira, quem tramita na área médica ou quem já foi paciente, da Lilian de Souza Alencar. A Lilian é uma enfermeira macaense que está em São Paulo nesse momento, aguardando o transplante de um órgão, de um coração. Ela é a primeira da lista. E nós estamos torcendo para qualquer momento aparecer aí o sopro da vida na vida da Lilian, de uma macaense que está lá, se encontra lá na capital paulista. Então é um assunto muito interessante. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que eu acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça, porque eu quero terminar depois perguntando à doutora Silvia como que eu faço para ser um doador. Eu quero ser um doador. O que eu faço? Daqui a pouco eu vou perguntar. Vou deixar essa para o último, para perguntar à doutora Silvia Veliovetti. Bom dia, doutora Silvia. Muito obrigado, doutora Silvia, de trazer um assunto tão importante para o mundo. Não é para o Brasil, não é para o estado do Rio, não é para Macaé. É um assunto para o planeta ser discutido com muito carinho e com muito respeito à vida humana. Bom dia, doutora Silvia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora, transplante, isso é coisa muito, muito recente? Dá mais ou menos como é que é um pouquinho da história do transplante. Ele surgiu a partir de quando? Como é que as pessoas, quer dizer, em que país surgiu e como é que está o Brasil na era do transplante, doutora? Zezé, na verdade, existem menções a transplante de órgãos desde a Bíblia. Sim, se você pensar, com todo respeito, né, sem faltar o respeito, Deus tirou uma costela de Adão e a partir dela fez Eva, né? Isso está no Velho Testamento, em Gênesis. É verdade. Então isso guardadas as devidas proporções, o primeiro relato de transplante, né, que se tem. Verdade. Após isso, várias tentativas foram feitas desde a antiguidade, todas sem êxito, porque a maior dificuldade no transplante também é o pós-transplante, no processo de se evitar a rejeição. É a rejeição, a famosa rejeição, isso, né? Então, de que se tem história, o primeiro transplante de órgãos no mundo foi realizado em 1933 por um ucraniano
para tratar uma insuficiência, um homem com insuficiência renal aguda. Foi um transplante de rins, que não deu certo, por causa da rejeição. E no Brasil, o primeiro transplante de órgãos foi feito em 1954, que foi um transplante de córneas. E após isso, em 1968, foi o primeiro transplante no Brasil feito de órgãos, como fígado, coração e rins. Então, é uma técnica relativamente recente, apesar de na literatura se fazer menção a isso desde a Bíblia. Doutora, e agora vamos para a fase atual. Que órgãos que a gente pode doar? Não é todos os órgãos que é possível a doação. O que uma pessoa, eu vou levar agora, uma pessoa teve essa morte cerebral, vocês chamam de encefálica, meio complicada. Essa morte cerebral, que quer dizer, o cérebro já não responde mais nada, quer dizer, a pessoa, ela está viva, entre aspas, porque ainda existe vida nela, mas na verdade quando existe a morte cerebral, a pessoa é dada como morte, né? Ela está morta, ela não tem recuperação. Então, a pessoa que está com a morte cerebral, o que pode ser retirado dela? Quais os órgãos que pode ser retirado de uma pessoa com morte cerebral? Na verdade, Zezé, a captação de órgãos, ela pode ser feita em doadores vivos ou doadores falecidos em morte encefálica. Os órgãos e tecidos que podem ser doados vão desde córneas, coração, para os olhos. Coração, pulmões, rins e fígado, que são os mais conhecidos. Sendo que coração, obviamente, só de doador falecido. Agora, pulmões, rins e fígado podem ser captados de doadores vivos ou de doadores falecidos. Mas tira uma parte do fígado. A retirada é feita de uma parte do órgão. Existe uma lei que fala que órgãos que são duplos ou que podem ser retirados em parte, eles podem ser doados intervivos. Fígado eu não sabia, não. Pode tirar uma parte do fígado. Mas outros menos conhecidos incluem pâncreas, ossos, pele. Até a pele? Isso. E um transplante que é muito realizado, mas as pessoas não se dão conta de que é um transplante, são as doações de medula óssea e de sangue. A doação de sangue nada mais é do que uma doação de órgãos, porque o sangue é um órgão. Entendi. Né? Então, e a doação de sangue é o transplante de órgãos mais realizado no mundo todo. Doutora, e como é que, vamos falar de Brasil. Se a senhora tem noção de números de transplantes que a gente que nós fazemos aqui no Brasil? Essa notícia é muito boa, Zezé. No ano de 2016, o Brasil bateu recorde de doação de órgãos. Tanto de doadores vivos quanto de doadores falecidos, né? O Brasil, em 2016, registrou o maior número de doadores efetivos, que foi 2.983 doadores, sendo que foi mais do que isso de órgãos, porque muitas vezes um doador, ele doa mais de um órgão, né? Principalmente doador falecido. Esse número, ele representa uma taxa de 14,6 por milhão de população, por milhão de pessoas. Mas, doutora, ainda não é pouco, doutora, porque a gente vê uma lista, por exemplo, a nossa querida, a filha do meu amigo que está aqui do lado, quer dizer, está aguardando um coração, quer dizer, e tem muita gente em espera de vários órgãos, quer dizer, apesar do número ter sido bom, ainda não é pouco a doação de órgãos? É pouco. Em relação à fila de espera, até dezembro do ano passado, a gente tinha 41 mil pessoas aguardando por um transplante. Mais de 40 mil pessoas aguardando? Mais de 40 mil pessoas, sendo que a maior parte delas, meu Deus do céu, mais da metade seria para transplante de rim, né? E a aceitação familiar para a doação de órgãos após a morte também poderia melhorar. Esse, inclusive, é um dos objetivos dessa nossa conversa, conscientizar as pessoas sobre isso, né? Somente 57% das famílias ainda relatam aceitar doar órgãos de seus familiares.
Então, mais ou menos a metade. Um pouquinho mais da metade aceitaria doar órgãos de familiares mas falecidos. a senhora falou até aceitaria. Na verdade, não, às vezes aceitaria e não está doando. Correto? Sim, exatamente. Esse que é o problema. Eu aceito, mas não faz a doação. Não adianta nada. Mas apesar disso, Zezé, o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo. O maior sistema público de transplantes, o mais bem controlado e o mais bem regulado. Em 2016, mais de 90% dos transplantes no Brasil foram financiados pelo SUS. E esses pacientes, tanto os pacientes quanto os doadores, têm assistência integral e gratuita, desde o pré-operatório até o acompanhamento pós-operatório. Doutora, existe uma lista de pacientes, tá certo? Que querem não, eles precisam de doação de órgãos para se permanecerem vivos, por exemplo. Existem coisas gravíssimas aí. Quem está precisando de um coração, é claro que se não aparecer um coração, qualquer pessoa, quer dizer, que está correndo risco, e com vários outros órgãos, como um fígado, um pulmão, quem está dependendo de uma doação de um órgão importante, é claro que está correndo risco. Então, existe uma lista, mas não tem prioridade quem está pior do estado de saúde, quem está num estado assim que, se não receber dentro de um X prazo de dias e tal, pode vir a óbito. Quer dizer, não tem prioridade. Como é a lista? Quem chegou agora está por último, ou existe assim um termo de prioridade emergencial? Existe, não é uma análise tão simples, né? A partir do momento em que o médico identifica que aquela pessoa, que aquele paciente tem um problema grave de saúde e o funcionamento de um órgão cessou, quer dizer que algum órgão parou de funcionar ou que está parando, esse paciente, ele é encaminhado para uma avaliação pela Central Estadual de Transplantes, né? Pelo Sistema Nacional de Transplantes, e a inscrição na fila de espera é feita a partir de equipes de referência credenciadas pelo Ministério da Saúde, né? Quando o paciente tem uma deterioração completa e está em um estado muito grave, em que qualquer atraso no transplante de órgãos pode culminar com o falecimento desse paciente, ele é puxado para o começo da fila, ele é puxado para o início da fila, que eu acredito que seja o caso da nossa amiga Lilian. Então, e existem alguns outros critérios técnicos, como tipagem sanguínea, compatibilidade, tamanho de doador e idade. Então, esses pacientes, eles são separados por órgãos, tipos sanguíneos e outras características técnicas, tá? É claro que essa lista tem uma ordem cronológica, sendo que os pacientes, eles vão ser selecionados nessa ordem, mas também levando em conta a gravidade e a compatibilidade com o doador. Então, isso é feito de uma maneira muito controlada e correta no Brasil, a gente pode dizer. É correto? A gente fica com medo, no Brasil, a senhora vai desculpar, doutora, a gente fica sempre com medo de corrupção. E a gente fica até com medo de corrupção em órgãos, quer dizer, tipo, alguém burlar alguma coisa para dar uma vantagem a Beltrano em vez de alguém realmente necessitado. A senhora acredita que não, quer dizer, que funcione bem isso pelo Ministério, isso aí é o Ministério da Saúde brasileiro, doutora? Sim, a gente tem que acreditar, né, que as coisas são feitas de maneira correta. Nós tivemos em junho a primeira captação de órgãos de doador falecido na São Lucas, e veio uma equipe do Rio para auxiliar nesse processo. E é muito criterioso, é muito técnico todo o processo. E tá na lei, Zé, que os médicos da equipe de transplante não podem participar do processo de diagnóstico de morte encefálica e nem da conversa com a família, vamos dizer assim. Eles não induzem a nada, os médicos da central. São os médicos do hospital que conduzem esse processo. Isso para evitar que a central de transplantes, que algum médico mal intencionado, que alguém mal intencionado da equipe tenha condições de obter alguma vantagem. Então, é tudo de maneira ética e altruísta, realmente. Doutora, a senhora falou no início de doação
doador vivo. Normalmente o doador vivo, ele doa normalmente para os seus próprios familiares, né? Por exemplo, para um pai doando para o filho, uma mãe para um filho para pai. Eu acho que é entre família, porque alguém tirar um órgão, uma parte do órgão dele, se tem dois, doar um, ou tirar parte de um órgão dele, é só para um ente bem querido, né? Ou acontece de transplante de vivo também, assim, para um estranho. Eu acho meio difícil. Pode acontecer, Zezé, mas é tudo muito controlado. A doação de sangue e medula óssea, ela não exige parentesco. Os candidatos à doação se cadastram numa lista, num cadastro nacional, que é o REDOME, e essa doação pode ser feita entre doadores não aparentados. Agora, doação de tecidos e órgãos que não sejam medula óssea, eles podem ser feitos entre vivos, né, naquela situação que eu te falei, entre cônjuges ou parentes consanguíneos até 4º grau, quer dizer, até avô, tio, primo, pai, mãe, filho, irmãos, ou para pessoas não aparentadas mediante autorização judicial. Então, quer dizer, então é mais ou menos isso que eu falei, quer dizer, normalmente a doação intervivos, quer dizer, fora o sangue, fora a medula, é para parentes, né? Para parentes, ou pode acontecer, em exceção de que com uma ordem judicial, um grande amigo, uma que pessoa seja compatível, exatamente, pode acontecer. E é tudo, quer dizer, isso só pode doar também com compatibilidade, né, doutora? Não existe ninguém. Não basta querer. Não basta querer, quer dizer, tem que fazer o exame dos dois, quer dizer, do doador e do paciente, para ver se combina. Sim, exatamente. Né? Doutora, e agora vamos... Não, antes eu vou terminar depois, eu vou voltar com a senhora como ser doador, que eu acho que é a pergunta final aqui. Mas deixa eu escutar um pai. Um pai aqui, o Antônio Alencar, é o pai de uma enfermeira, imagine, gente, e logo uma enfermeira, né? Como a gente... E a doutora Silvia doutora Silvia, a senhora marcou um pontaço comigo aqui, mais um pontaço aqui da doutora Silvia, quando se referiu a todo o serviço de apoio ao médico. Que o médico não é nada sozinho se não tiver uma equipe de enfermagem pelo lado, equipe de profissionais em todos os lados que o cercam o médico, que o médico não é nada sozinho. A doutora Silva foi muito humana aqui, dizendo a importância desses profissionais e principalmente ressaltando o trabalho da turma da enfermagem. E eu tô com o pai de uma enfermeira, e um pai de uma enfermeira em que eu tenho certeza que a filha está esperando o transplante de órgão, mas ele está com o coração muito apertado. Bom dia, seu Antônio Alencar. Bom dia, Zezé. Seu Antônio, conta aí como é que tá a posição da Lília. A Lília se encontra onde nesse momento? E ela tá na lista? Que posição que ela tá na lista? Como é que vocês estão no aguardo, quer dizer, dessa cirurgia? A Lilian. A Lilian encontra-se internada no INCOR, lá em São Paulo. É a primeira, a número 1 da lista, né? De espera. No caso do compatibilidade igual, né? E ela está estável, né? Permanece internada porque ela depende de medicamentos que são ministrados só em ambiente hospitalar. E ela também, como já está bem debilitada, necessita permanecer numa instalação que forneça as condições melhores possíveis para o atendimento emergencial, que é o caso do INCOR, né? E mesmo porque, como ela é a número 1 da lista, se chegar um órgão, se houver uma oferta, né, ela tem que estar o mais próximo possível por conta do tempo. Sim. O tempo hábil da cirurgia. Exatamente. E qual o problema que a Lilian tem no coração? Ela tem... A Lilian foi diagnosticada há 10 anos com miocardiopatia dilatada, né?
Ela tem 34. 34. Então, às vésperas de completar 24 anos, ela foi para o Rio de Janeiro fazer um exame, né? Esperava que fosse só um exame, lá no Procardíaco, e já saiu de lá com esse diagnóstico e com um CDI, que é um... O que é isso? Desfibrilador marca-passo, né? É tipo um marca-passo, que em arritmias graves ele deflagra um choque e protege de morte súbita. Então já estava com risco. Então ela está vivendo quantos anos com esse risco? Diagnosticado 10 anos. Mas nos primeiros anos, 5, 6 anos, ela conviveu muito bem com essa condição, trabalhando, enfim, levando uma vida aparentemente normal. Entre aspas, normal, mais próximo da realidade, né? Tomando os medicamentos todos, né? Claro. Mas nos últimos 3 anos a situação foi se agravando e culminou que no dia 1º de julho ela teve uma grave crise de insuficiência respiratória, foi internada na Unimed e ao final de 2 semanas os médicos daqui consensaram com os médicos do INCOR, onde ela já também recebia assistência, que a solução para ela seria o tratamento definitivo, né? Ou seja, o transplante, né? E ela foi removida para lá. A gente tá chegando aqui um WhatsApp aqui e bota aqui nesse momento eu tô ouvindo aí o Fala Zezé e o Zezé falar de transplante. Meu nome é Marina, eu sou moradora do Lagomar. Eu posso dizer de carteirinha que foi através do transplante de órgão que eu ganhei anos de vida, quando tudo já estava desmotivado. Em 18/1/1998 eu ganhei. Depois de Deus, a medicina me proporcionou esses 20 anos de vida. Um abraço a todos vocês aí. Então aqui um testemunho vivo de uma ouvinte que graças a um transplante ela permanece viva aí já por 20 anos de transplantada, doutora. Coisa bonita, né? Nossa, isso, Zezé, isso me emociona de uma maneira que você não imagina. Saber que a gente pode mudar a vida de uma pessoa e de uma família inteira, né? A gente vê, gente, vocês não estão... Pode ver aqui pela 101 TV o semblante aí do seu Antônio, o pai da nossa querida enfermeira, que a gente vê que ele está com o coração, ele está apreensivo. E se nós, quer dizer, se nós brasileiros estivéssemos doando mais, já teria acabado o sofrimento do seu Antônio Alencar e da nossa querida enfermeira já estaria aí de volta, já estaria de volta ativa, que a profissão dela também é salvar vidas. Doutora, agora eu gostaria que a senhora falasse aqui como ser um doador. Como é que eu posso ser um doador? O que eu faço para doar? Seja, a princípio ia ter o documento oficial, hoje já acabou isso. Acabou. E como é que a gente já deixa bem claro, que eu quero deixar bem claro que eu sou doador? Eu já falei para minha família, que eu acho que é o mais importante. É o mais importante. Eu já falei para minhas filhas e para minha esposa que eu sou doador. Pode doar tudo. Na verdade, Zezé, a gente tem que diferenciar aqui e falar entre doação em vida e doação após a morte. Certo. Na doação após a morte, basta informar a sua família. Isso eu já fiz. Que você deseja ser um doador. E não são todos os doadores falecidos, não são todos os pacientes que morrem que podem doar órgãos, mas a família manifestando para o médico esse desejo, a equipe médica vai poder avaliar se aquele paciente que faleceu é um candidato à doação de órgãos, à captação de órgãos ou não. Normalmente a doação após a morte, ela acontece nos casos de morte encefálica, em que o doador o cérebro já não funciona mais e já morreu, porém esse paciente ele é mantido ainda com algumas funções vitais funcionando para se captar o órgão com a melhor função, né? Então, para doar órgãos após a morte, basta informar a família e a família, obviamente, informar a equipe médica e autorizar, porque a captação de órgãos no doador falecido, ela só é feita com autorização e consentimento expresso da família por escrito.
Tá certo. É proibido. Mas então hoje não tem nenhum órgão para ser comunicado, não. Basta comunicar a família. Porque Deus me livre, quer dizer, num caso de acidente, por exemplo, chegou acidentado num determinado hospital. Hoje pode chegar, quer dizer, hoje a São Lucas, faz hoje a captação de órgãos. Faz, doutora? É obrigatória por lei que doadores em morte encefálica, o hospital é obrigado a notificar ao Programa Estadual de Transplante. Tem um número de telefone. Vocês ligam, então, por exemplo. É obrigado. É obrigado? É obrigado. A família, permitindo ou não, a gente tem que notificar. Somente notificar. Certo. Estamos com um doador aqui em morte encefálica, né? Que é esse caso em que o cérebro morreu, mas o coração continua batendo. Certo. A pessoa está morta. Só faltou o coração parar de bater, mas não há como se recuperar a função vital dessa pessoa. Certo, não vai haver a recuperação cerebral e com isso não vai haver a recuperação da vida, é a morte. Então a gente... A morte, por exemplo, que teve o Ayrton Senna, né? Que todo mundo lembra que o Ayrton Senna teve a morte cefálica. Ele faleceu na hora, ele não... Botaram que estava com morte... Eu não me lembro bem dessa situação. Ele ficou com morte cefálica primeiro, depois... É diferente da situação em que a pessoa morre, o cérebro para, o coração para, o pulmão para, tudo para. Isso morreu. É igual a morte encefálica, só que a morte encefálica o coração para depois do cérebro. Então, mas só existe o transplante pós-morte, quer dizer, pós-morte cerebral, pós-morte, como a senhora fala, encefálica, vou falar igual a senhora, só existe ela, quer dizer, se a pessoa, quer dizer, está no hospital, teve a morte cefálica, quer dizer, se houve a morte, se a pessoa chegar morta já, quer dizer, com morte completa, não existe a captação de órgãos, quer dizer, não consegue utilizar nenhum órgão, né? Se a pessoa bateu, um exemplo, eu vou falar de acidente de carro, que é o mais comum, bateu de acidente, quer dizer, houve a morte completa, e chegar, quer dizer, no hospital, aproveita alguma coisa. É mais complicado. É mais complicado. Para você ter uma ideia, a partir do momento em que o órgão é retirado, é captado do corpo do paciente em morte encefálica, a gente tem tempo de horas para enxertar esse órgão no paciente que está precisando. Pode, em geral, 12 horas. Tem que ser feito... do órgão, é um período diferente. Mas eu sei, mas mais ou menos não pode se passar de 12 horas. Porque a partir do momento em que todas as funções vitais cessam e param, já começa a ocorrer o processo de morte celular geral do corpo. Tá certo. Então, para eu enxertar um órgão num paciente que está precisando, eu tenho que ter quase certeza que esse órgão está funcionando bem. Tá certo. E se o doador já tiver falecido, isso é muito mais difícil. Tá certo. Então por isso que se faz com a morte encefálica. Porque ainda há batimento cardíaco, ainda há, quer dizer, entre aspas, quer dizer, vou dizer uma movimentação corporal, mais ou menos. Eu falando leigamente, doutora. Alguns tecidos eu acredito que possa haver essa coleta, eu não tenho certeza, porque eu não trabalho assim especificamente com isso, mas talvez pele e córneas talvez possa coletar após a morte mesmo. Doutora, o órgão que será transplantado, que a gente vê até levando de helicóptero, levando em aviões para ser utilizado com pessoas em locais distantes, quer dizer, esse órgão, ele vai, eu vejo, dentro de um isopor. O isopor leva gelo? Leva gelo artificial. Então ele vai na temperatura... Mas o órgão vai embalado, hermeticamente embalado, em embalagens estéreis, específicas para esse uso. Pra aquele órgão. Eles vão embebidos numa solução de conservação, que a gente chama solução de conservação, específica para manter a vitalidade daquele órgão, e ele vai refrigerado, gelado. Ele vai refrigerado. Sim. E esse tem que chegar lá, quer dizer, a senhora deu uma noção, no máximo em 12 horas para fazer. Dependendo do tecido, até menos. Até menos. Sim. E agora, vamos voltar aqui, vamos voltar como ser doador. Então, basta, quer dizer, falarmos para a família, doutor, ou podemos fazer mais alguma coisa?
para ser um doador ainda em vida, existem os centros transplantadores, onde você pode procurar. Tem a lista na internet, eu vou passar o site depois para quem quiser mais informações. E aí vai ter uma equipe que vai orientar a pessoa sobre todo o processo de doação. Lembrando que geralmente esse processo de doação intervivos é entre parentes ou cônjuges, ou no caso da medula óssea é geral. Tá certo. E o doador falecido, família. Exclusivamente família. Doutora, eu vou pedir, a senhora vai pensando, eu vou falar que eu gostaria que a senhora depois se dirigisse a todos os nossos ouvintes. A senhora vai estimulá-los a ser doadores. Dentro do seu pensamento, ou médico, ou religioso, ou não estou falando exclusivamente com a doutora Silvia, estou falando com a pessoa humana Silvia, tá certo? Sim. Vou desculpar até não chamando a senhora de doutora nesse instante. Então vou falar não, a senhora pode falar como doutora, a senhora pode falar como a pessoa Silvia, para se dirigir à pessoa para se tornar doador. Mas antes da senhora, eu gostaria que um pai de uma paciente que está aguardando um coração para salvar a filha. Eu tenho certeza, se pudesse, ele doava o dele. Que pai, eu sou pai também, meu Deus do céu. A vontade do pai é doar o próprio coração. O seu Antônio, o que o senhor gostaria, o que o senhor falaria para uma pessoa para ser doador, para ajudar não só a sua filha, mas ajudar quantas crianças a gente vê, adolescentes, pais, chefes de família, homem e mulher, e nós precisamos de mais doação nesse país. O que o senhor falaria para essa pessoa, seu Antônio Alencar? Eu falaria, e se fosse seu filho? É a primeira pergunta. Se fosse seu filho. Porque o objetivo da nossa vinda aqui é justamente chamar a atenção da população macaense e da região que ouve o seu programa, né, sobre a importância da doação, sobre a importância da conversa entre familiares, entre os amigos, né? Porque essa campanha, nós pretendemos iniciar uma campanha, né? Trabalho de formiguinha, né? A princípio no âmbito familiar, dos amigos, fazendo umas camisas, né? Alusivas à doação de órgãos. Aproveitar esse mês de setembro, né? O Setembro Verde, né? Assim como existe o Outubro Rosa, né? O Novembro Azul, há também o Setembro Verde, que é para abordar essa questão da doação, né? Então, nós pretendemos iniciar esse trabalho de formiguinha e, evidentemente, isso não vai beneficiar diretamente a minha filha, né? Porque ela está em São Paulo, ela vai ser atendida, né, pela central de captação de lá, então é uma coisa que vislumbra que outros pais, outras famílias não passem por uma situação, quer dizer, a gente sabe que não vai resolver o problema, né, mas pelo menos tentar diminuir, né, essa angústia, essa expectativa de ter alguém do nosso meio, alguém que a gente ama com esse problema e ter que esperar até sabe-se quando, né. Então a FM 101, seu Antônio, vai dar sua contribuição. Vou deixar a cargo da doutora Silvia, deve ter já campanhas já gravadas sobre doação de órgãos. E a FM 101 vai anunciá-las, vai botar como uma propaganda gratuitamente. Bastante, quer dizer, dando o destaque da doação de órgãos. Então a senhora deve ter, não sei se Ministério da Saúde, alguma coisa estadual, algum órgão, alguma ONG, deve ter alguma coisa já gravada, bem feita, falando sobre doação de órgãos. E a FM 101 se compromete a anunciá-la aqui em toda a sua programação. Que bonito, Zezé. Com certeza nós da São Lucas queremos ajudar nessa campanha de conscientização. Doutora, agora, depois, o pai foi muito bem claro, e gostei do seu Antônio, que falou uma coisa mais simples e mais verdadeira. Se coloca na situação se fosse seu filho, sua filha. Se nesse momento, Deus me livre e guarde, um filho seu, que está me ouvindo aí, uma filha sua, precisar de uma doação. Exatamente, Zezé. Né? E agora, doutora, a senhora fala como médica, como a pessoa, a Silvia, o que a senhora vai falar para a pessoa para virar, se Deus quiser, um doador de órgãos? O que eu posso dizer como pessoa, Zezé, é que nós não somos ilhas.
Todos nós temos filhos, pais, irmãos, e é muito duro ver uma pessoa que você ama passar por uma situação de saúde limítrofe, estar assim praticamente condenado e a gente não poder fazer nada. Então, quando é um rim, você pode tentar doar um rim. Quando é um fígado, você pode tentar doar um pedaço do fígado. Mas e quando é um coração? Então, o principal é, como o senhor Antônio falou, conversar entre a família e esclarecer e deixar bem definido quem quer ser um doador e que essa mentalidade seja mais universal. Porque a tecnologia existe. A gente só precisa da humanidade, né? Agora, como médica, o que eu posso falar é que é, assim, para nós profissionais de saúde, extremamente gratificante ver o resultado de um trabalho de conscientização e captação beneficiar outras tantas famílias. E que a gente pode começar pelo mais fácil. E o mais fácil é a doação de sangue e a doação de medula óssea. E para o mais difícil, que talvez seja os órgãos sólidos, mas começando pelo mais fácil, a gente já vai exercitando a nossa solidariedade. Eu sou doador de sangue também e digo, doutora, que eu falo aqui direto, acho que quase que toda semana, sobre doação de sangue. Macaé é uma cidade atípica, doutora. Macaé tem plataformas aí em todo esse marzão, cheio de profissionais aí. Temos navios, sondas, cheio de pais, de mães. Nós temos aqui uma BR-101, que todo dia nós temos acidentes. Então nós temos plataforma, nós temos um HPM que atende os acidentados da BR-101. Então, olha quantas coisas, Deus me livre e guarde, um acidente grave numa plataforma, quantos feridos não chegam aqui em Macaé. Se por acaso houver um grande acidente com 2 ônibus envolvidos, quantos feridos não chegarão aqui? Então, Macaé tem que ter um estoque maior do que uma cidade normal. E nosso estoque anda muito baixo. Sim. Então, nós temos uma grande preocupação aqui com doação de sangue. Então, como a doutora falou, a doutora foi muito sensata. Vamos começar a exercitar, vamos começar a doar sangue, vamos começar a pensar na doação de medula e vamos passar para nossa família para ser doador de órgão. Tá chegando aqui uma coisa também, doutora, que a senhora vai gostar. Né? Zezé, eu estou ouvindo a rádio. Em julho desse ano, eu doei um rim para minha irmã em Belo Horizonte. A cirurgia foi um sucesso. Com 2 dias eu tive alta. A cirurgia foi por vídeo, não houve rejeição e ela está muito bem e eu estou muito feliz por isso. Meu nome é Hudson Costa, eu sou morador dos Verdes Mares. Parabéns, Hudson. Né? Que coisa bacana. Que coisa linda. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela senhora. E eu vou dizer que a senhora, tem poucas pessoas que me passam uma coisa tão boa. A senhora tem uma voz que passa uma coisa tão boa. A senhora passa uma coisa, além de toda a competência médica que é notória na senhora, a senhora passa uma coisa muito humana, até pela própria voz. A senhora passa uma energia muito boa. Espero que essa energia, como me contagiou, tenha contagiado a todo mundo que está ouvindo a gente aí para doação, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada a vocês pela oportunidade. E obrigado à coragem, à determinação de um pai de estar aqui num momento tão... então a gente, seu Antônio, eu não quero me colocar na posição do senhor, não. Eu sei como o senhor está se sentindo aí, é muito difícil. Até pensar nisso me machuca muito. E tenho certeza como é que está esse coraçãozinho do senhor. Então, muito obrigado por o senhor estar numa emissora de rádio e promovendo isso, que não é para sua filha que está em número 1 para acolhimento de uma doação de coração. O senhor está fazendo isso já pensando nos filhos dos outros. Isso é um gesto muito nobre do senhor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o espaço e agradeço também a doutora Silva pelos esclarecimentos e a Jaque, que foi o primeiro contato da minha filha Fernanda, né, que é da área de saúde também, para que a gente iniciasse esse trabalho. E se Deus quiser, vai dar tudo certo lá. Estamos torcendo. Tá ok, obrigado. Tá bom? Ai. Mas, gente, eu acho que depois do depoimento de um pai desse,
e depois do depoimento como pessoa humana e como médica da doutora Silvia Veliovetti, eu acho que nós vamos aumentar o número de órgãos aqui na nossa região. Tem esperança, sim, e acredito em Deus, em Jesus, para também bater no seu coração e de você avisar a sua família agora: eu sou doador. E eu tô falando no rádio agora pra emissora, pra minha família mais uma vez. Minha esposa Ismênia, minha filha Camila, minha filha Natália. Olha, papai é doador de todos os seus órgãos, tá bom? Então tá bem explícito assim, vale até como um documento aí. Eu sou doador de órgãos. Fala. São 10 horas e 58 minutos, o intervalo comercial, né? Rapidinho. E que a gente volta já com o balcão, tá em cima da hora. Você não sai daí, não é? Vá